Perfeito. Segundo informações, mais uma aula sendo gravada. Aqui é o professor Antônio Ruveroni, do curso de Direito da Universidade de Gurupi. Estou aqui com 10 alunos, 9, né? Eu sou um na sala. De Direito Constitucional 1. Hoje, dia 4 de novembro de 2020. São 21 horas e 34 minutos. Estamos iniciando aí. Chegou a Débora. Mais uma gravação de um encontro com os nossos alunos, lembrando sempre que esse é um esforço do curso de Direito de manter as atividades acadêmicas diante da pandemia Covid-19. E, como de costume, sempre faço aquele alerta que a reunião está sendo gravada e a permanência na sala por todos os alunos implica na aceitação, na permissão da gravação de sua participação nessa aula. Esse vídeo posteriormente será postado no canal do professor do YouTube, como um vídeo não listado, mas se o professor entender que ele pode ser aproveitado pedagogicamente em outros períodos, para exibir para outros períodos, todos os direitos são cedidos à Universidade de Gurupi. Muito boa noite, queridos alunos. Nós, no primeiro horário, hoje, até foi demorado, nós participamos de uma atividade do Tribunal de Contas do Estado de Tocantins, onde se discutiu um pouco a importância dos orçamentos, a importância do controle de contas do Estado, a importância da economia na garantia e na realização de direitos fundamentais. Eu sei muito bem que aqui, para o terceiro período, os direitos fundamentais ainda não são tema específico da disciplina. Porém, eles estão ligados à dignidade da pessoa humana, estão ligados à cidadania, estão ligados até à própria soberania do Estado, os valores sociais da livre iniciativa e do trabalho, e também do pluralismo político. Pois sem garantias de direitos fundamentais, nós não podemos falar em Estado democrático de direito. Né? Nós passamos aí quase 2 horas, perto de 2 horas, com professores aqui de Palmas, eu estou em Palmas, Tocantins hoje, professores de Palmas, com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, uma atividade que eu gostei bastante, até porque, como eu disse, eu ministro essa disciplina, Direito Financeiro, lá no 9º período. Mas eu acho que a gente pode discutir um pouquinho, aproveitar esse vídeo. Muito boa noite, Roberto Alexandre. Aos poucos a galera vai chegando, né? Muito bem. E eu quero abrir a palavra para vocês, eu quero ouvir, eu vou chamar pela ordem aqui, e quero ouvir opinião de vocês a respeito da atividade de hoje. O que vocês entenderam, o que vocês não entenderam, que dúvidas vocês têm. A finalidade é a gente fazer. Claro que foi uma atividade que surgiu hoje no meio da tarde. Eles mudaram a data e o curso de Direito da Unir precisava de alguém para representar a Universidade de Gurupi, representar o nosso curso. E eu, como professor de Direito Financeiro, me senti como mais indicado para apresentar para fazer essa representação. Espero ter me saído bem, falei muito pouquinho, mas ouvi, mas é basicamente isso. Então, eu vou começar aqui pela ordem, eu quero ouvir vocês aqui, nem que seja para dar uma boa noite, dizer se gostou ou não gostou, e se deixou alguma dúvida ficou. Ana Gabriela Oliveira dos Santos, está aí, Ana Gabriela? Abre seu microfone, estou querendo te ouvir. Pode falar, Ana Gabriela. Eu não ouvi nada. Vocês ouviram alguma coisa da Ana Gabriela? Ela está dizendo que a net está ruim. Realmente, fica aí uma questão que pode fazer a conexão. O que o senhor disse? Não, eu quero ouvir de vocês. Se gostaram da atividade, viu, Ana? Se tem alguma dúvida para colocar, quer falar de novo? É só abrir o microfone que eu fecho o meu aqui. Parece, porque tem delay, muitas vezes eu estou falando aqui, você está me ouvindo imediatamente, já um colega, dependendo da net dele, está ouvindo 1 minuto depois.
é complicado. E aí a gente pode fazer uma conexão com essa questão do orçamento público e o nosso direito de acesso, direito de ter uma conexão em que você possa exercer seus direitos, suas garantias, direito de informação, direito de socialização. Pode falar, Michele, direito até de trabalhar. Pode falar, Michele, abre seu microfone aí, que eu fecho o meu aqui. Boa noite, professor. Tudo bem? Eu achei bastante interessante a parte lá na palestra, né? Eles falam assim que o país ele assim tem o direito, assim poderia até fazer dinheiro, né? E aí o país assim tá tão quebrado e se fizesse muito, né? Muito dinheiro perderia valor. Isso é uma questão econômica importante, a questão do dinheiro e, sobretudo, o controle do dinheiro. Nós vamos estudar isso, vocês ainda vão estudar questões econômicas. Boa noite, Eric, seja bem-vindo. Questões econômicas. Para tentar explicar isso, eu vou tentar dar um exemplo rápido. Eu costumo dizer que se chovesse dinheiro, nossa vida seria horrível. O que vocês acham de chover notas de R$ 200? Vocês achariam que seria bom ou ruim? Alguém quer falar alguma coisa? Marcos Vinícius, ruim. Por que ruim, Marcos Vinícius? Já o Mirail diz que é glória. Inflação, exatamente. Por quê? Porque o dinheiro tem valor justamente porque ele é raro, ele é difícil de você obter. Ele é difícil. Se chovesse dinheiro, o que a gente ia fazer? Nós iríamos às compras. E todo mundo indo às compras, ao mesmo tempo, nós lotaríamos as lojas, os restaurantes, os bares, os supermercados e assim por diante. Compraríamos os produtos e aí o que aconteceria? No outro dia cairia outra chuva de dinheiro, a gente ia querer produto e não ia achar. Por quê? Foram comprados. Então você tem muito, quando você tem muito dinheiro, o valor das coisas, o preço das coisas acaba subindo. É assim que funciona, né? Então, o controle do dinheiro por parte do Estado, como ele arrecada e como ele gasta, é super importante, justamente. Ana Gabriela, minha net está ruim, tá ruim de entender, né, Ana Gabriela? Infelizmente, né? Infelizmente. Mas eu estava colocando, se nós não temos uma economia estável, por exemplo, olha, nós temos alguns direitos fundamentais. Sem dúvida nenhuma, nós temos direito à vida, direito à saúde, direito à dignidade, direitos de expressão, direito de liberdade religiosa. Nós temos vários direitos. Dentre esse rol de direitos, nós temos direito a uma economia estável. O que significa isso? Nós temos direitos de poder fazer uma compra a prestações que sejam previsíveis. Imagine aí, uma economia que não tem inflação, os preços se mantêm o mesmo, sabe? O mesmo preço. Você chega em janeiro, você quer comprar uma televisão, ela custa R$ 1.000 em janeiro, e você pensa assim, não, eu vou guardar R$ 100 todo mês, em outubro eu vou comprar essa televisão. Isso é uma garantia que tem que ser dado pelo sistema jurídico e constitucional, que você chegue em outubro gastando R$ 100 por mês e a televisão esteja R$ 1.000. Vocês estão entendendo isso? Isso é uma questão de tranquilidade. A Eduarda está dizendo que não conseguiu se inscrever na palestra, assistiu pelo YouTube. Vocês façam o seguinte, vocês façam um pedido lá com a coordenação de curso, se eles conseguem, em razão da dificuldade de inscrição na palestra, o Tribunal de Contas não deve criar óbice, não, para isso, para você conseguir o certificado.
através da verificação lá no chat do YouTube. Eu vi que vocês entraram, colocaram lá os seus nomes e tal. Tá bom? Tá? Mas voltando à história da economia estável. Se, eu estava dando exemplo, né? Eu quero comprar um equipamento qualquer que custa R$1.000. Eu faço um planejamento. Eu vou guardar R$100 por mês, daqui a 10 meses eu consigo comprar esse equipamento. Tá. Isso é bom? Isso é bom. Mas pode ser melhor. Como assim, professor? Pode ser melhor se surgir o crédito. Se a gente trabalhar com crédito. O que é crédito? Crédito vem da própria palavra, de acreditar. Ou seja, alguém que tem esse equipamento, eu falei uma televisão, né? O dono da loja tem lá a televisão e ele quer vender a televisão. Ele não comprou a televisão para ficar assistindo televisão, né? Ele vai ficar o quê? Ele comprou para vender. Se ele acreditar que você vai pagar 10 parcelas de R$100, ele pode simplesmente, ao invés de ficar com a televisão lá na loja empoeirando durante 10 meses, ele pode fazer o seguinte: não, eu vou vender para você. Você dá uma entrada de R$100, eu vou te entregar a televisão e você paga 9 parcelas de R$100 a partir da entrada. Vocês perceberam o que acontece? Ele vende mais rápido, você planeja a sua vida para pagar essas parcelas de R$100, o que aquece toda a economia. Né? Então, ao invés da gente ficar vivendo uma economia monetária, ligada pela moeda, em que as trocas se dão pelas moedas, passamos a uma economia creditória. Vocês estão acompanhando? Quem está acompanhando o que eu estou falando aqui, ou eu estou falando sozinho? Foi bem. Então, o Miraildo está acompanhando. Eu estou, professor. Beleza, Robson. A Bruna, a Michele, isso. Então, nós passamos a ter... Oi? Não, falando eu, Calane também. Também, muito bem. Então, veja bem, a economia creditória, baseada no crédito, assim, as trocas se dão no tempo, ao invés de ser no espaço. Então, você fica com o produto agora e vai pagando as prestações. O comerciante, ele vendeu a crédito, ele chega para a indústria e fala assim, eu também quero comprar a crédito. E a indústria também acredita que o comerciante vai pagar. Então, a indústria fala assim, então vamos produzir mais televisões. Para produzir mais televisões, eu vou ter que empregar mais gente. E talvez você consiga um emprego na fábrica de televisões, onde você vai receber o salário para pagar a prestação. Tudo isso precisa de uma economia estável. Para a economia ficar estável, nós temos, basicamente, que não aconteça nenhuma tragédia, como, por exemplo, uma pandemia, né, como que a gente está vivendo, mas, basicamente, nós precisamos que os governos não atrapalhem. Já pensou? O comerciante te vende a televisão, e aí, quando ele vai comprar uma nova televisão na indústria, o governo fala assim, não, agora o imposto sobre a televisão aumentou. A televisão agora custa R$1.500. Aí ele fala assim, puxa vida, eu levei prejuízo agora, porque eu vendi uma por 1.000 e vou comprar por 1.500. Vocês estão entendendo a complexidade? Então ele fala assim, eu não vou comprar mais essa televisão. E aí você perde o seu emprego lá, e aí não consegue pagar a prestação. Percebe? As relações econômicas, elas são como uma rede. É uma rede. Tá? Você vai no seu emprego, Eu postei no grupo, foi até coincidência nessa semana, acho que foi ontem, eu postei no grupo lá as minhas despesas, vocês viram o peso da carga tributária sobre o trabalhador brasileiro, né? Então, essa carga tributária, se o governo não sabe gerenciar bem as suas contas, ele desequilibra a economia. E quando ele desequilibra a economia, nós, pessoas, perdemos a capacidade de planejar o futuro. E aí, hoje faz negócios e não consegue cumprir, isso não é bom. Hoje a gente não faz negócios, a gente simplesmente faz, não vou fazer, não vou comprar, não vou contratar.
Ah, eu tinha um investimento para fazer, não vou fazer. Tá? E isso, na economia capitalista, é catastrófico. Por isso a importância dos tribunais de contas. Porque os tribunais de contas é que são uma espécie de controle, chamado controle externo da atividade dos governos, no sentido de quanto vocês estão arrecadando, como vocês estão gastando. Isso sem falar nas irregularidades, né? Superfaturamento, corrupção, um monte de coisas aí. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer trazer alguma dúvida a respeito do que foi dito hoje? Eu posso falar? Pode, Robson, manda bala. Bem, eu até falei lá, foi até no começo, eu estava digitando no celular, estava preocupado. Ano passado, assim que eu cheguei em Gurupi, a primeira das coisas que eu fiz foi participar desse planejamento do PPA, Plano Plurianual. Aconteceu até no Sem Bom Jesus, na escola, virou um evento político, por isso que eu falei que gastou muito em estrutura. Vieram umidificadores para a quadra lá da escola, virou um evento que veio o governador, que eu ainda estou me acostumando, aqui trata o político como celebridade, e não autoridade, e eu fico assustado um pouco com essas coisas. E a comunidade, inclusive, participaram muitos alunos do ensino médio, que escolheram, as opções elas já vêm limitadas, né? São várias opções que já vêm temas definidos para a comunidade definir o que é. No nosso caso, do Sul Tocantins. E os alunos, por causa da comunidade escolar, definiram melhorias nas estruturas escolares e quadras poliesportivas. Inclusive, foi citado o Ari, que comporta 700 alunos, e até hoje não tem uma cobertura numa quadra dessa. Comporta alunos do ensino médio. E a gente está chegando, que até eu citei lá no comentário, em outro plano, PPA, e não foi efetivado até agora. Eu sei que tem lógica justificativa da pandemia, mas, inclusive, o gasto foi diminuído, os colégios viraram integral, começando a aula de manhã e terminando à tarde, que os alunos ficam lá integralmente, e o custo para a escola foi diminuído, foi piorar as coisas. E eu não entendo para que serve esse PPA e como fiscalizar, então, já que foi definida essa meta, prioridade para essa comunidade do Sul, né, que foi escolhido pela comunidade que estava lá presente no dia. Eu fiquei meio chateado com essa coisa quando tocou no assunto do PPA. Eu sei que precisa de todo esse planejamento e ver o que a população realmente quer, mas virou um pouco político, professor. Isso aí, se não bater com o interesse político, o planejamento não vai para frente. É o que eu penso. Muito bem, Robson. E esse é um dos maiores problemas da questão financeira do Estado. A maioria dos cidadãos brasileiros não sabe como funciona a coisa. Eu vou postar aqui no chat o link para uma playlist que está no canal Hora Cidadã. Essa playlist, eu acho que eu já até recomendei para vocês, eu vou pôr no grupo do WhatsApp também. Eu acho que é uma playlist do canal Hora Cidadã, chamada Orçamento Público. São 17 vídeos, deixa eu ver aqui. São 19 vídeos, mas são todos, o maior deles tem 7 minutos. A maioria tem 2, 3, 4 minutos. Eu recomendo que vocês deem uma olhada. E aí vai explicar o que é um plano plurianual, PPA, o que é uma lei de diretrizes orçamentárias, a famosa LDO, e o que é a LOA, que é a lei orgânica, a lei orçamentária anual. Teve uma passagem lá que um dos professores lá, acho que foi o professor, falou assim: nós ficaríamos felizes se os governos conseguissem cumprir a LOA, que dirá o PPA. Acho que foi respondendo justamente a sua colocação, Robson, não foi? Né? Então, assim, em linhas gerais, o que é isso? A Constituição de 88, ela chegou num momento, querendo, assim, de fato, ela mudou o Brasil. Ela quis, como toda a Constituição, né? Toda a Constituição muda, ela cria o país ou transforma o país, até porque se não precisasse de uma grande transformação, não teríamos uma nova Constituição. É um dos pontos
que é importante, a dica de leitura que eu coloquei lá na sala de aula, né? As constituições ou criam um país novo, o país surgiu, então vamos fazer uma constituição, ou vai mudar tudo, né? Por quê? Porque se você precisa de uma pequena mudança só, é só fazer uma emenda constitucional na Constituição antiga, que está tudo certo. Então, se você faz uma nova Constituição, é porque você precisa reforma geral, né? Passar o trator de esteira e começar de novo, né? Então, a Constituição de 88, ela previu que era necessário um governo mais profissional, um governo que trabalhasse com planejamento, sobretudo a longo prazo, né? Então eles pensaram o seguinte, vocês vão ver nos videozinhos, recomendo que você veja, são bacanas, são feitos pelo Senado, muito bem feitos, e eles vão explicar um monte de coisas aí que vocês vão ver como é importante para o cidadão entender. Então ela previu o seguinte, primeira coisa, tem que ter um planejamento de longo prazo, foi esse que você participou, Robson. PPA, que é o plano de longo prazo. Ele é feito no primeiro ano de governo. Então imagine o seguinte, em 2018 foi eleito o presidente da República do Brasil, né? Então em 2018 em 2019 ele toma posse. E 2019 ele vai elaborar o plano plurianual, que vai durar 4 anos. Então, de 2019 ele está elaborando, então ele planeja 2020, 2021, 2023. Aí você chega para mim e fala assim, ué, mas o governo dele termina no ano de 2022. Se ele não for reeleito, é justamente essa a ideia do plano plurianual. Quem for eleito em 2022, que toma posse em 2023, vai ter que cumprir o último ano do plano plurianual feito em 2019. Vai ter que cumprir essas metas, tá? E por que isso? Porque existe uma série de serviços permanentes que o Estado presta. O Estado presta saúde, educação, tem obras de longo prazo, de infraestrutura, tem uma série de ações de polícia, de uma série de políticas públicas que não podem simplesmente ser interrompidas porque mudou o governante. Vocês estão entendendo isso, a ideia do plano plurianual? Então, a pessoa toma posse, e olha, tem muita gente que não sabe disso, né? O Bolsonaro foi eleito em 2018, né? Em 2019 começaram a aparecer umas obras públicas aí a rede bolsonarista já começou a postar lá nas redes sociais, tá vendo? Olha só, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Pô, se não está previsto no plano plurianual lá da Dilma, que foi feito em 2015, não poderia ter sido gasto esse dinheiro em 2019. Vocês estão entendendo isso? Tá? Então, é para isso que serve o plano plurianual, manter serviços permanentes e obras grandes de longo prazo, planejamentos de longo prazo, tá? E aí tem as outras leis, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai pegar as prioridades lá do PPA dos 4 anos e falar assim, olha, esse ano nós vamos fazer isso aqui. E aí determina. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo aqui, tá? Vocês estão acompanhando aí? Estão gostando desses exemplos aí? Deixa eu dar esse exemplo que lá nos vídeos do Senado eu não sei se estão bem claros. Quem está acompanhando aí, mande um salve aí. Isso, Marcos Vinícius Michele. Tá. Então imagina o seguinte, eu sou eleito prefeito, vamos supor que eu seja candidato à prefeitura de Gurupi, e vocês me elejam prefeito agora em 2020, certo? Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou preparar um plano plurianual, que durante 2021, que eu vou tomar posse, para valer em 2022, 23, 24 e 25, certo? Ele é para 4 anos. Muito bem. Nesse plano plurianual, eu falo assim, nós vamos, nos próximos 4 anos, construir uma grande área rodoferroviária em Gurupi. Vai ter a estação rodoviária, vai ter estação ferroviária, onde tem a Norte e Sul, e ainda ligado ao aeroporto, ainda vai ter voos
Pronto, é uma obra grande, concorda? Não dá para você fazer em 6 meses. Tá certo? Muito bem. Então a gente põe isso no plano plurianual. E aí, Robson, você vai talvez entender porque aquilo que foi programado, e eu concordo com você, aqui no Tocantins tratam político como se fosse celebridade. Isso aí eu não acho certo, nunca achei, não. Política aqui parece celebridade mesmo, é uma coisa meio xarope, né? Mas, vamos lá, voltar no meu exemplo. Então, nós vamos fazer uma superestação aero-rodoferroviária em Gurupi. Muito bem. Dá para fazer isso em 6 meses? Olha, até dá para fazer em 6 meses se você for um governo autoritário como o chinês que não respeita a lei e faz o que manda, bem entende, tá? Não. Primeira coisa que precisa ser feita é o seguinte, onde vai ser feito isso? Então, no primeiro ano, nós fizemos o plano plurianual. No primeiro ano, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar uma área onde vai ser construída essa obra. Essa área, às vezes, ela precisa ser desapropriada. Então, eu vou pôr na LDO, repare, 2021, eu tomei posse, fiz o plano plurianual, certo? Em 2021, eu vou pôr na LDO, que vai valer em 2022, dizendo o seguinte, que para fazer aquela superestação lindona, em 2022, vai ser feita a desapropriação da área, a demarcação da área, o projeto de engenharia e a terraplanagem. Nós vamos fazer serviço de base. Isso eu ponho na LDO. Essa é a prioridade para essa obra em 2022. Feita a escolha dessa prioridade na LDO, aí eu vou fazer a lei orçamentária. Na lei orçamentária, eu vou dizer o seguinte, para desapropriar, eu vou gastar X milhões, tem que ser feito um projeto, o processo lá de desapropriação, que eu vou gastar, e eu preciso pagar os servidores públicos, os procuradores do município, tal. Depois, o projeto de engenharia, nós vamos fazer uma licitação para a contratação da empresa de engenharia para fazer o projeto de engenharia, então eu vou pôr na lei orçamentária, eu vou gastar aqui com a comissão de licitação, então eu tenho que pagar salários. Estão entendendo isso? Está acompanhando? Depois nós vamos fazer a terraplanagem, então nós vamos ter que fazer também a licitação, contratação de máquinas e blá, blá, blá. Isso está na lei orçamentária, tá? Que é feita em 2021 e vale em 2022. Chega em 2022, nós vamos executar o que está previsto na LDO e na LOA. Em 2022, nós temos o PPA, que já está em execução, e aí nós falamos o seguinte, deu tudo certo aqui, nós conseguimos desapropriar a área, demarcamos, fizemos a terraplanagem, fizemos um projeto de engenharia. Então agora em 2023, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer as obras de base, a ligação férrea, vamos fazer a pista do aeroporto e vamos começar a construir a estrutura da rodoviária. Perfeito? Ok. Isso a gente põe na LDO as prioridades e monta a LOA em cima de tudo que vai ser feito. Você vai ter que fazer licitação, você vai fazer compra e blá, blá, blá. Tá certo? Chega no outro ano, o que você vai fazer? Deu tudo certo também, foi ótimo, deu tudo certo, que bom, né? Isso se o Ministério Público não entrar com ação para embargar a obra dizendo que você é ladrão, que hoje em dia no Brasil não está fácil ser gestor público, não. Gestor público, ele entra e todo mundo já está chamando ele de ladrão, isso quando não é, né? Porque infelizmente no Brasil nós temos esse problema de corrupção grave, né? Isso quando não entra uma ONG para proteger os lagartinhos azuis ali da área, então um embargo com base ambiental, porque tem uma série de coisas que o Brasil não é para amador, não, o Brasil é para profissional. Tá certo? Então você tem que ter lá EIA-RIMA, que é o estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental, está de acordo, o Ministério Público fiscalizando, o próprio Tribunal de Contas fiscalizando se está tudo certinho, né? Se você está arrecadando o dinheiro suficiente, se não tiver greve de funcionário público querendo aumento salarial, entendeu? Nem greve de caminhoneiro para arrebentar com os seus planos, né? Então, veja bem que não é fácil. Mas vamos seguir a vida. Chegamos no terceiro ano já, primeiro ano fez a obra de base, segundo ano. No segundo ano, nós já começamos a construir a coisa. No terceiro ano, o que nós vamos fazer? Não, agora nós vamos para o acabamento, né? Nós vamos entregar os prédios, deixar pronto
as pistas para os ônibus encostarem, para os trens, as plataformas onde quem desceu do trem pega o ônibus, né? O cara pegou um trem lá em São Paulo, desceu em Gurupi, agora quer ir para Dueré, então ele quer pegar um ônibus para Dueré, ou ele quer pegar um avião para Altamira, então tem que ter. Faz isso, bota na LDO, bota, ajusta na LOA, executa. Muito bem. Vocês viram que chegou no último ano do meu mandato, né? 2021 eu fiz o PPA, 2022 as obras de infra, da base, 2023 as estruturas dos prédios, 2024, no último ano do meu mandato, nós terminamos ali, a coisa vai fazer o acabamento. Se eu saio do governo, imagine que eu perca a eleição, o povo não gostou do meu mandato e não me reelege. Ou eu sou contra a reeleição, nem me candidato. Beleza. Se eu saio, e isso não está vinculado no PPA, o próximo prefeito pode simplesmente interromper a obra. E o Brasil é o zero e vezeiro de fazer essas besteiras, né? O Brasil é o país da obra parada. Então, se está no PPA e se deixa a LDO pronta, ué, professor, o que falta? Falta o quê? Falta licitar os bares e restaurantes da praça de alimentação, falta fazer contratos administrativos de permissão para as empresas de ônibus, de trem e de aviação para utilizar a área, falta fazer, se for o caso, contratação de empresa de limpeza, contratação de empresa de segurança, logística, se vai ser um terminal de carga, vai ter transportadora, como é que vai fazer, se for o caso, concurso público para os servidores, se for uma obra pública, ou também pode ser feita uma concessão, uma chamada, né, eu vou privatizar, né, todo mundo às vezes fala privatizar, você nem precisa vender, você pode simplesmente conceder o uso para um conglomerado empresarial privado administrar aquilo lá durante certo tempo e ganhando determinada remuneração. E para isso funcionar, o que precisa? Precisa de instrumentos jurídicos, procedimentos jurídicos, e aí você deixa tudo amarrado na LOA e na LDO. Entenderam como é que funciona esse mecanismo? Quem tem alguma dúvida? São 19 alunos comigo aqui agora, estou até surpreso, hein? Depois de uma SIC tag, deixar amarrado. Essa ideia, o Matheus Lima está rindo aqui, é justamente essa ideia das leis orçamentárias, que as coisas sejam feitas com planejamento, se realizem, e aí um dos professores chegou a dizer que o PPA 4 anos seria pouco. Para algumas determinadas obras governamentais, realmente é pouco. 4 anos, né? Nem sempre dá para fazer em 4 anos, considerando as variáveis, né? As coisas que podem acontecer. Sem contar que também costuma acontecer o seguinte, né? No sistema brasileiro tem uma eleição agora em 2020, aí 2022 tem outra eleição. E ano de eleição ninguém faz nada, porque todo mundo está preocupado em se reeleger, e blá, 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 conversa daqui, conversa dali. Então, realmente, é uma questão muito séria. E é preciso, entendo eu, que é uma questão de exercício da cidadania, que o cidadão brasileiro tem que entender como isso funciona. Por quê? Porque você faz o planejamento, você tem um planejamento de arrecadação, isso foi dito lá na palestra hoje, lá na atividade do Tribunal de Contas. E você tem uma previsão de arrecadação. Eu vou arrecadar, tem 20 anos que o município arrecada 50 milhões de IPTU, né? Ótimo, que beleza. Então vai dar certo. Aí você planeja fazer esses gastos com aquele IPTU. De repente aparece uma pandemia, o pessoal fica sem emprego, você tem que fazer o quê? Um aumento de dilação, a gente chama de dilação de prazo para pagamento do IPTU. E aí o povo não paga IPTU porque não tem grana. E aqueles 50 milhões que você contava em receber, você acaba recebendo 10. E aí, como é que você vai fazer? E aí chega nas escolhas políticas graves, dramáticas, né? Eu tenho escola, eu tenho salário de professor, eu tenho merenda escolar. Eu vou pagar o salário do professor para ele poder dar aula, ou vou comprar merenda para o meu aluno poder comer e ter aula? Ou eu vou comprar... no hospital público, quantas pessoas vão morrer com a minha decisão e quantas vão viver? Tá certo?
Então, nesse sentido, é muito importante essa questão orçamentária. Se eu sei que vocês estão aí ligados, estão no terceiro período, isso pode parecer grego para vocês, mas depois que vocês tiverem todo o direito administrativo, chegarem lá no nono período, espero que a gente se encontre no período, vocês vão ver como isso é importante e como precisa saber. Por isso que eu costumo dizer, chega a eleição, aparece gente lá prometendo mundos e fundos, mas não sabe nem o que é uma lei orçamentária, né? Então tomem cuidado, vocês vão votar aí na cidade de vocês, não sei qual cidade você vai votar, mas procurem entre os candidatos alguém que saiba fazer, né? É brincadeira, né? Eu vi alguns debates aí, pô, falar que vai fazer isso, todo mundo fala, né? É livre. Agora, dar conta, tem que saber, tem que ter condições de fazer isso. Então, é um critério racional. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Então, muito bem. Eu vou chamar pela ordem aqui para todo mundo dar um alô, boa noite, dizer se gostou ou não gostou, e a gente já vai encerrar a gravação, beleza? Almiraildes, quero ouvir você, Almiraildes. Vamos esperar um pouquinho. Almiraildes, deve estar com o mesmo problema de internet da Ana Gabriela. Ana Gabriela, você já disse que está com problema de internet. Beatriz Costa, cadê você, Beatriz? Tô achando que eu tô sozinho aqui, eu e o Robson e o mais um ou outro. Bruna, cadê você, Bruna? Ana Gabriela, você viu que eu já, né, entendi que sua internet. Fala, Bruna, quero te ouvir. Bruna Ribeiro. Presente, professor. E aí, o que você achou do evento? Você assistiu? Eu não assisti, professor, porque não deu para fazer a inscrição. Tava aparecendo só uma do dia 19, que começava, acho que era até na parte da manhã. Tá certo, então. Cláudio Henrique, e aí, Cláudio Henrique? O que você tem para dizer para gente? Presente, professor. Eu também fui outro que não consegui me inscrever, porque acho que é por causa do prazo, que era até 7 horas, né? Aí eu fui tentar 7h05, já não dava mais. Tá, mas você não viu pelo YouTube? Assisti pouca coisa também, professor. Ok. Eduardo Hilário Machado, seja bem-vindo, dê boa noite para todos aqui, fique gravada. O Eduardo também não deu as caras. Eric, fala, Eric, eu vi você lá no YouTube, hein? Tá certo, depois eu deixo esse vídeo aqui. Quem não respondeu será penalizado. Né? Boa noite, professor. Estou aqui. É só ameaçar, né? Fala, Maria. Não, fala, professor, por causa que eu estava lendo um texto aqui, aí eu tinha minimizado o Meet, estou usando o celular agora. Fala, Eduarda. Professor, eu tava assistindo a aula pelo notebook, meu notebook não tem áudio, por isso que eu demorei tive que abrir aqui no celular a videochamada. Ah, tá certo. Bom, o Eric estava lendo um texto, eu também uso o Meet e leio coisas, dá para ouvir, viu? É só ficar tem que ficar ligado. Kaique, vamos ver o Kaique então. É por causa que o microfone estava desligado, professor, aí no celular aqui eu não tenho muito costume, eu me embaralhei todo aqui para abrir o áudio. Tá certo. Eu hoje sofri lá, que eu tive que usar, eles estavam usando o Zoom, e o Zoom começou a travar meu computador, eu tive que entrar pelo celular no Zoom e acompanhar pelo computador no YouTube. Eu entendo essa situação. Kaique até vazou? Não. Kalane, sobrinho do Santos. Diga aí, dê boa noite pra gente, Kalane. Oi, professor, boa noite. E aí, gostou da atividade, do Tribunal de Contas? Olha, professor, eu não vi os dois por completo, não. Tá certo. Dois Então, realista mesmo.
Tá bom. Vamos ver a Lucidalva. Lucidalva, e aí, Lucidalva? Oi, professor, boa noite. Boa noite. Conseguiu assistir? Assisti parcialmente, professor. Gostei muito. Acho que a gente precisa estudar mais um pouquinho essas leis orçamentárias. Percebi que eu estou totalmente por fora. Preciso estudar mais, assistir mais sobre o assunto para me inteirar mais sobre ele. Tá certo. A parte que eu assisti, eu gostei. Tá bom, dá uma olhada no link do orçamento público. Ó, chegando gente aqui sem parar. Marcos Vinícius. E aí, Marcos Vinícius? Oi, professor, tô aqui. Então, o que você conta pra gente? Rapaz, eu fiquei encabulado com o tanto de dinheiro que o Estado gasta. Eu não fazia ideia disso. Pois é, já passou de 1 trilhão a arrecadação, né? E nunca para de gastar. Gasta, o Estado gasta muito dinheiro. O Estado brasileiro gasta muito, é um Estado grande. É aquela velha história, você quer escola pública? Você quer saúde pública? Você quer SUS? Você quer previdência pública? Você quer que o Estado asfalte a rua da sua casa, asfalte a estrada, duplique, faça porto, aeroporto, forneça água, energia, tudo isso? Então, Rapaz. se prepara para botar a mão no bolso, né? É importante isso. O Estado brasileiro gasta muito porque pode também, né? Temos que lembrar disso. Pode porque tem. O problema do Brasil é mais gastar mal do que propriamente não ter, sabe? A história do não ter, elas muitas vezes serve para usar mal o dinheiro, malversar o dinheiro, né? Então tá, quer falar mais alguma coisa, Marcos? Não, tranquilo, professor. Boa noite. Boa noite. Vamos ver a Maria Eduarda. Maria Eduarda Alves. Boa noite, professor. Presente. Presente. E aí, o que você traz pra gente? Eu não consegui assistir muito, mas o pouco que assisti achei bastante interessante. O que você achou interessante do pouco que você assistiu? Igual o pessoal falou, né? A questão do dinheiro que é gasto, né? Assim, é impressionante o valor que é gasto com esses negócios. Pois é, pois é. Tá bom. A Maria Fernanda disse que não conseguiu assistir, tá trabalhando. Então tá, Maria Fernanda. Nós vamos, nem vou te chamar aqui não, viu, Maria Fernanda? Nem vou falar seu nome, Maria Fernanda, que você não quer participar. Tá certo. Matheus Lima. Matheus Lima. E aí, tá sem áudio, Matheus? Beleza. Ok. O Roberto Alexandre. Diga lá, Roberto Alexandre, o que você achou da atividade do Tribunal de Contas? Esse também não está. E ficou aqui para o final a Sabrina, que está sem microfone, né, Sabrina? E o Robson, que participa bastante. Tá? Professor, bom, gente, microfone. Mas arrumei aqui. Conseguiu, Sabrina? E aí, conta. Irmão. Ótimo, conta pra gente aí o que você achou da atividade. Professor, babada, arrasou. O quê? Desculpa, perdão, tô nervosa. Foi legal, professor. Muito bem, muito bem. Vocês têm que perder esse nervosismo, gente, porque essas atividades aqui, ó, você imagina uma atividade bem interativa, é possível. É possível a gente, sabe, reduzir os custos das coisas com a informática, é possível, tá? Você ter coisas mais baratas funcionando, é possível nisso lá. Só que as pessoas têm que ter conexão, né? As pessoas têm que ter internet, têm que ter banda, né? Não adianta achar que, né, vire-se aí. Foi até lá na SICTEG, eu participei de uma mesa redonda sobre educação lá, eu participei não, assim, né, assisti, né, e uma professora falou uma coisa muito interessante, ela chegou lá e falou assim, olha, um aluno, né, numa aula do Meet, o aluno querendo mandar logo um negócio, eu preciso, professora, faz chamado, uma coisa assim, e ela enrolando, né, falou, não, o horário da aula é tal hora, aí o aluno falou assim, professora, minha internet está acabando.
É importante a gente entender isso, né? E entender que aqui, dos 21 alunos que estão comigo, eu estou aqui em Palmas, no apartamento da minha filha, usando a banda larga dela e tal, estou de boa, no meu computador, mas tem muita gente que está no celular com dados acabando, limitado, tendo coisas para fazer, precisando para trabalhar. Então, realmente, tudo isso deve ser considerado como uma garantia de direitos fundamentais. E aí, para fazer a linkagem, né? O que as leis orçamentárias significam? As leis orçamentárias, elas servem para planejar os gastos, os investimentos, para acompanhar a realização desses investimentos, para avaliar esses investimentos e, sobretudo, para punir as irregularidades que são criadas. Tá bom, gente? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Eu vou interromper a gravação, se vocês quiserem. Se vocês já tiverem, tá todo mundo meio cansado, né? Tá bom? Ninguém quer falar mais nada? Ok, então, eu vou interromper a gravação, vou postar esse vídeo lá no canal como uma aula plus, né? Ligada, e reparem lá na... Boa noite, Robson. Reparem que eu postei na sala de aula material sobre as nossas constituições, tem bastante coisa lá. Não é para ler todos os livros, não. Aquilo lá é um presente para vocês. Uma coleção também do Senado muito boa. Pode baixar os PDF, vai lendo aos poucos. Vocês vão gostar, com certeza. Tá bom, gente? Interrompendo a gravação agora. Uma boa noite a todos. Cuidem-se e a gente se vê aí na semana que vem. Beleza? Boa noite.